Olá, esse é o Me Ajude a Entender número 4. É um programa da liderança da minoria na Câmara, onde a gente tenta traduzir as principais pautas que acontecem no dia a dia da Câmara dos Deputados. Dessa vez, a gente vai falar do PL 1142, que institui medidas no combate aos efeitos do Covid-19, ou da Covid-19, nos povos indígenas e quilombolas. O projeto de lei foi feito, a autora é a deputada Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, mas a relatora foi a deputada Joênia Wapichana. Semana passada a gente teve um duro debate, em torno desse projeto, e a gente, para falar um pouco disso, a gente conversou com a deputada autora, a deputada Rosa Neide. Foi muito importante a aprovação, porque hoje a segurança alimentar dos povos indígenas é o foco principal. Nós temos crianças desnutridas, nós temos idosos desnutridos nas aldeias, e a grande maioria deles vivem da venda do artesanato. Então, não podendo mais ir à cidade, não podendo comercializar, então ficou muito difícil. A chegada de cestas básicas, do material de higiene, vai ser fundamental para que os povos indígenas tenham sua segurança neste momento de pandemia. E foi difícil construir esse acordo com várias forças, vários grupos, né? Foi uma coisa que tomou conta da Câmara inteira e é um desafio nesse momento que a gente é minoria, né? Com certeza. A gente percebe que o governo e que os partidos de direita, na grande maioria, eles não conhecem nada da cultura indígena. Para eles, tratar os indígenas como as outras pessoas é que é o correto. Eles não percebem que eles vivem de outra forma, que eles têm outros costumes, que muitas coisas dos ancestrais deles, eles ainda carregam nos dias de hoje. Coisa que nós brancos não sabemos fazer, que devíamos saber, não sabemos. Então, nesse sentido, discutir com as pessoas que não conhecem nada do conceito de vida indígena é muito difícil. Mas os líderes aí foram fundamentais, o líder do Partido dos Trabalhadores, o deputado NBR, fez um trabalho incansável, líderes de outros partidos também, partidos que não é do nosso aliados costumeiros, também tiveram esse entendimento. Em cada grupo parlamentar, você tira um ou outro parlamentar que tem conhecimento de causa e que nos ajudaram no diálogo. O presidente Rodrigo Maia me ouviu a deputada Joênia por diversas vezes, O ministro Gilmar Mendes, do STF, aqui de Mato Grosso, conversei com ele conversou com líderes, entendeu a situação. Então, houve muitas mãos trabalhando, independente de coloração partidária, apesar de ser esta uma bandeira do forte do Partido dos Trabalhadores. E teve todo o nosso grupo de parlamentares da região amazônica, Zé Ricardo, Ayrton Faleiros, todos eles, Newton Tato de São Paulo, que é da Frente Ambientalista, todo mundo se juntou e as forças juntas deram resultado e a gente conseguiu aprovar. E no meio de uma pandemia, isso traz, demandas mais importantes ainda, para os povos indígenas e os quilombolas, Como é que a pandemia está afetando os povos indígenas no Brasil? Olha, nós gostaríamos muito que o vírus não chegasse às aldeias. Os povos da aldeia, assim como os quilombolas, eles vivem muito no coletivo. E nesse momento de vírus, o que está se pedindo é que as pessoas fiquem mais isoladas umas das outras. Então, na aldeia, tudo é coletivo, os instrumentos são coletivos, a alimentação é coletiva, A caça, o trabalho, tudo é coletivo. Então, eles estão muito próximos uns dos outros. Se contamina um, dificilmente você tem condição de conter a pandemia lá entre eles. Isso já aconteceu em algumas aldeias. Ontem mesmo faleceu uma criança de 11 meses numa aldeia aqui de Mato Grosso. Então, ela foi contaminada por alguém que veio à cidade, retornou e agora está fazendo exames em todos. Então, muitas aldeias já tem gente contaminada e são pessoas frágeis, têm outra cultura alimentar, outra forma de viver. Então, nesse sentido, chegar nas aldeias é risco de dizimar alguns povos que são aí mais isolados, mais frágeis. Essa é a nossa maior preocupação, que deveria ser uma preocupação do governo brasileiro. Infelizmente, não é. Mas, com certeza, o povo quilombola, todos os nossos povos indígenas, agora, com a aprovação do Senado, a gente vai fazer uma campanha forte no país inteiro para o governo homologar e que a gente tenha os direitos dos indígenas e dos quilombolas garantidos. Assistindo aqui a sessão, foi muito emocionante também ver a deputada Joênia, que é a única deputada indígena na Câmara dos Deputados, fazer esse relatório. Então, você foi a autora, ela foi a relatora, e foi muito legal essa defesa, ela se envolveu mesmo. Como você acha que foi importante? Qual foi a importância da participação dela? Eu vejo, assim, a Joênia é a primeira mulher indígena eleita
E aí é o momento que a gente percebe a importância da representatividade. Quem representa quem na Câmara dos Deputados, né? Os negros têm representante, agora tem uma indígena representante, mulheres têm representante, os homens têm a supremacia da representação, né? Nós só somos 15% de mulheres, o restante todos homens. Então, quando você não tem a representação, você não tem a voz. Teve a voz, o voto, o convencimento na presença e na pessoa da deputada Joênia. Então, o Brasil tem que entender a importância de igualar suas representações no parlamento. É a voz do povo brasileiro. Se nós temos quase 1 milhão de indígenas, então nós temos que ter mais indígenas lá. Como nós temos 51% de mulheres, nós temos que ter mais mulheres no parlamento. Então, o momento de ver Joênia fazendo a defesa dos povos indígenas deu uma emoção forte, porque ali estava a representação de quase 1 milhão de pessoas em uma cidadã, que é a nossa deputada Joênia. Foi muito importante.